Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus esteja em cada coração neste momento, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria é sentirmos a presença do nosso Deus, que mais uma vez nos concede o privilégio de estarmos diante da sua santa palavra, não por mérito nosso, mas por sua infinita misericórdia. O Senhor conhece as necessidades de cada alma, os clamores secretos, as angústias ocultas, e hoje, com reverência e temor, abrimos os ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Espírito quer falar à Igreja. Que tudo seja para a glória de Deus, para o consolo dos aflitos, para a libertação dos oprimidos e para o fortalecimento daqueles que estão na jornada rumo à vida eterna. Com o auxílio do Espírito Santo, leremos no livro de Mateus, capítulo 4. Que o Senhor fale aos nossos corações com poder e graça por meio desta porção da palavra. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E ouvindo Jesus que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Somente esses versos: Santo é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus nas alturas. O Senhor tem falado conosco através desta porção da palavra com profundidade e poder. Aqui vemos o Filho de Deus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito, não para um momento de glória diante dos homens, mas para ser provado, tentado, confrontado com aquilo que está no íntimo da alma humana. É importante notar que essa ida ao deserto não foi uma escolha humana, mas uma condução do Espírito Santo. Isso nos mostra que muitas vezes seremos levados a desertos espirituais não por causa de nossos erros, mas por um propósito divino, por uma preparação celestial, por um plano que excede nosso entendimento. A figura do deserto na Bíblia representa solidão, escassez, prova e silêncio. E quantos de nós já não caminhamos por desertos assim, onde os céus parecem fechados, os dias longos, as noites frias
e a alma sedenta. Mas é nesse lugar que o Senhor se revela de maneira profunda. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Essa fome não era apenas física. Ela representa a fragilidade humana, a natureza que, mesmo sendo divina, experimenta a limitação da carne. Isso mostra que ele se fez homem em tudo, exceto no pecado, para ser nosso intercessor perfeito. E quando ele tem fome, o tentador se aproxima. Assim também acontece conosco. O inimigo não vem quando estamos fortes, rodeados de irmãos, no gozo da comunhão. Ele se aproxima nos momentos de fraqueza, quando a carne geme, quando a alma se sente desamparada. E veja a sutileza da tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo lança dúvidas sobre a identidade de Jesus. Ele tenta plantar insegurança no coração do Senhor. Mas Jesus, firme, responde com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Essa resposta do Senhor é um ensinamento glorioso para nós. Muitas vezes, em meio às necessidades, buscamos resolver tudo com o raciocínio humano, com as ferramentas terrenas, com a pressa do imediatismo. Mas o que verdadeiramente sustenta nossa alma não é o pão da padaria, mas o pão que desce do céu. A palavra que sai da boca de Deus é o alimento que nos fortalece, que nos levanta, que nos guia pelo deserto. Nem só de pão viverá o homem. A nossa vida depende daquilo que ouvimos de Deus, daquilo que recebemos do alto, daquilo que nos é revelado pelo Espírito. Em seguida, o inimigo o leva à cidade santa, ao pináculo do templo. Vejam, irmãos, que o diabo conhece a palavra. Ele tenta usar as escrituras para enganar, para distorcer, para manipular. Ele cita os Salmos dizendo que os anjos dariam ordens a respeito do Senhor. Mas Jesus discerne o engano. Ele não é guiado apenas pela letra, mas pelo Espírito. E responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes o inimigo quer nos empurrar a atitudes impensadas, a decisões precipitadas, usando até mesmo versículos fora de contexto, criando uma falsa segurança espiritual. Mas o servo de Deus que está firmado na palavra e cheio do Espírito, discerne e resiste. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma profundidade nesta passagem que fala diretamente às nossas lutas diárias. O inimigo oferece atalhos. Mostra os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. É a proposta da glória sem cruz, da conquista sem renúncia, do sucesso sem obediência. Mas Jesus com autoridade declara: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui está a firmeza do Filho de Deus. Adoração exclusiva, serviço total, fidelidade inabalável ao Pai. Não há espaço para dividir o coração entre Deus e o mundo, entre o altar e o trono do inimigo. O verdadeiro servo sabe a quem pertence. Depois dessa declaração, o inimigo o deixa, e os anjos vêm e o servem. Glória a Deus! Isso nos mostra que há um tempo para a aprovação, mas também há um tempo para o consolo. Há um momento de escassez, mas também um momento de refrigério. Quando resistimos ao mal com a palavra, quando permanecemos fiéis no meio da prova, os céus se abrem, os anjos se aproximam e a presença de Deus nos restaura. Essa é a recompensa daqueles que não cedem, que não se dobram, que permanecem firmes mesmo quando tudo parece escuro e difícil. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que nos deixou este exemplo vivo e poderoso de como vencer no deserto, como triunfar sobre as tentações e como manter os olhos no Pai mesmo quando o inimigo oferece os reinos da terra. É pela palavra, é pela obediência, é pela adoração verdadeira que vencemos cada batalha espiritual. Bendito seja o nosso Deus, que tem nos dado este pão vivo e verdadeiro, esta palavra que é espírito e vida, que desce como orvalho sobre a terra seca do nosso coração. A sequência do capítulo nos mostra que, após essa gloriosa vitória no deserto, Jesus começa a cumprir os desígnios celestiais de forma ainda mais visível entre os homens. Quando ele ouve que João está preso, ele volta para a Galileia. E ao deixar Nazaré, vai habitar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa mudança não é casual. Está debaixo de um propósito profético, pois assim se cumpre aquilo que o profeta Isaías já havia declarado. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz,
E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Meus amados, que palavra cheia de glória! Que cumprimento tão exato da profecia! Ali estava o povo envolto em trevas, na sombra da morte, sem direção, sem esperança, dominado pela opressão espiritual. Mas quando Jesus entra naquela região, a luz resplandece. Isso fala da chegada do reino de Deus em meio às trevas do mundo. E até hoje é assim. Quando o Senhor entra numa vida, numa casa, numa cidade, tudo muda. Onde havia escuridão, começa a haver claridade. Onde havia dor, surge esperança. Onde havia morte, a vida começa a florescer. A presença de Jesus é luz que dissipa toda sombra, toda mentira do inimigo, todo jugo das trevas. Aleluia! E o que foi que Jesus começou a anunciar? Ele não trouxe uma doutrina filosófica. Ele não se assentou com os escribas para discutir letras. Ele pregava com autoridade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há entrada no reino sem arrependimento. Não há transformação sem reconhecimento do pecado. Essa palavra continua viva até hoje. Ela é atual. O Senhor ainda chama os homens ao arrependimento, não com palavras vazias, mas com o mover do Espírito, com compaixão pelas almas, com zelo pela salvação eterna. Na sequência, vemos Jesus andando junto ao mar da Galileia e chamando os primeiros discípulos. Ele vê Simão Pedro e André, e depois Tiago e João, e a todos chama com a mesma autoridade. Vinde após mim. E a resposta desses homens é impactante. Eles deixam as redes, deixam o barco, deixam o Pai e seguem a Jesus. Aqui está algo muito profundo. O chamado de Jesus não é para sermos apenas ouvintes, nem para ficarmos parados. É um chamado para seguir, para caminhar, para abandonar o que nos prende, para deixar aquilo que é terreno e se lançar no propósito celestial. Eles eram pescadores de peixes, mas o Senhor tinha um plano maior: fazer deles pescadores de almas. Observe a prontidão desses homens. Eles não pediram tempo para pensar, não negociaram condições, não questionaram o chamado. Eles deixaram tudo e seguiram. Isso nos ensina sobre obediência, sobre desprendimento, sobre fé. Muitas vezes o Senhor nos chama, mas estamos presos às redes da vida, às ocupações, às preocupações, aos vínculos do mundo. E o chamado passa, e nós ficamos. Mas aquele que ouve a voz do Mestre e se levanta com prontidão, verá coisas maiores, será participante de milagres, será instrumento nas mãos do Senhor. A palavra mostra que Jesus percorre toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Aqui vemos o equilíbrio perfeito do ministério de Cristo: ensino, pregação e cura. Ele não apenas falava, ele também agia. Sua mensagem era acompanhada por sinais, por compaixão, por poder divino. Não havia enfermidade que resistisse à sua presença. Não havia espírito maligno que permanecesse onde ele entrava. Sua fama correu, e multidões começaram a segui-lo, trazendo enfermos, atormentados, possessos, e todos eram curados. O evangelho do reino que Jesus anunciava não era apenas palavras suaves, era uma mensagem de poder, de libertação, de confronto com o pecado, mas também de misericórdia com os aflitos. Isso nos mostra que a obra de Deus é completa. Ela alcança o espírito, a alma e o corpo. E até hoje, quando o Senhor passa em nosso meio, ainda há curas, ainda há libertação, ainda há vida sendo restaurada. O povo vinha de todos os lugares: Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão. A fama de Jesus não se restringia aos limites de uma cidade. Seu mover era tão poderoso que transbordava fronteiras. Isso nos mostra que o Evangelho é para todos, que a obra de Deus não está limitada a um povo, a uma cultura, a uma tradição. O Senhor chama a todos. A luz brilha onde há trevas, a palavra alcança onde há sede, e o poder de Deus opera onde há fé. Que maravilha é saber que aquele mesmo Jesus que andou pela Galileia continua operando em nossos dias. Ele ainda chama, ainda cura, ainda transforma. Ele ainda diz: vinde após mim. E aqueles que ouvem e seguem se tornam pescadores de homens, testemunhas vivas da luz que resplandece em meio às trevas. Louvado seja o nosso Deus eterno, que por sua misericórdia não cessou de falar conosco. A porção que recebemos até aqui já enche o coração de temor e alegria.
mas ainda há mais alimento preparado para nossas almas. O Espírito do Senhor continua a abrir o entendimento espiritual, e agora somos conduzidos a contemplar o impacto profundo e prático que esta passagem tem na nossa caminhada diária, nos nossos desertos pessoais, nas escolhas que fazemos, na forma como respondemos ao chamado divino. Ao contemplarmos o início do ministério de Jesus após o deserto, somos levados a refletir sobre uma realidade espiritual muito clara. O deserto antecede o propósito. Antes da manifestação da luz para os que estavam assentados em trevas, houve renúncia, prova e fidelidade diante da tentação. Isso nos ensina que o caminho da glória passa pela obediência silenciosa, pelo jejum da alma, pela firmeza no secreto. Não há unção sem cruz. Não há ministério sem submissão. Não há libertação sem confronto com o mal. O Filho de Deus venceu no oculto, para depois manifestar-se no público. O servo de Deus é moldado primeiro em particular, para depois ser usado diante dos homens. E como é preciosa a fidelidade do Senhor, que escolheu Zebulon e Naftali, regiões esquecidas, periféricas, desprezadas. Ali, onde o povo se assentava na sombra da morte, ali a luz raiou. Que isso fale profundamente conosco. Deus tem prazer em visitar os lugares esquecidos, os corações rejeitados, as almas que se consideram indignas. Ele não veio apenas para os salvos, ele veio para os perdidos. Ele não se manifestou apenas entre os justos, mas no meio dos quebrados, dos caídos, dos sujos, para que a glória fosse toda dele, e não do mérito humano. Aleluia! E o chamado ao arrependimento que sai da boca de Jesus ecoa ainda hoje entre nós. O arrependimento não é apenas para o início da fé, mas é um caminho contínuo. Todos os dias somos chamados a deixar aquilo que nos afasta de Deus, a renunciar ao velho homem, a reconhecer as falhas que ainda insistem em nos acompanhar. A mensagem do reino dos céus é incompatível com a soberba do coração, com o orgulho espiritual, com a religiosidade vazia. O reino é dos quebrantados, dos mansos, dos que choram, dos que têm fome e sede de justiça. E quando Jesus chama os primeiros discípulos, o que ele faz é mais do que uma simples convocação. Ele está estabelecendo um novo modo de viver. Segui-lo significava deixar tudo: redes, barcos, parentes, estabilidade, planos pessoais. Mas aquele que deixava tudo, ganhava tudo. O mundo tenta nos prender às redes da segurança terrena, da lógica humana, das expectativas alheias. Mas quando o mestre passa e chama, o coração se agita, os olhos brilham, e o espírito sente: é agora, é ele, é para mim. E quem atende a esse chamado, nunca mais será o mesmo. Pedro, André, Tiago e João deixaram o mar da Galileia, mas mergulharam no oceano da graça. Abandonaram os peixes, mas se tornaram ganhadores de almas. Renunciaram ao barco, mas foram conduzidos pela mão do Mestre. E até hoje suas histórias nos alcançam, nos inspiram, nos convocam a também dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a ação de Jesus nas cidades por onde passava não era limitada a palavras bonitas. Ele ensinava, pregava, mas também curava, libertava, tocava os corações. O evangelho que ele anunciava não era teórico, era visível, era prático, era cheio de frutos. Isso nos exorta a não vivermos uma fé apenas de palavras, mas uma fé acompanhada de obras. O mundo precisa ver a luz que recebemos. Os enfermos precisam sentir a cura que nos alcançou. Os oprimidos precisam conhecer o Deus que nos libertou. O evangelho é para ser vivido, não apenas pregado. E por fim, ao vermos multidões vindo de toda parte, trazendo seus doentes, seus atormentados, seus desesperados, entendemos que onde há presença real de Deus, as almas vêm. Onde há unção verdadeira, o povo corre. Onde há amor genuíno, os que sofrem encontram descanso. Que a Igreja do Senhor seja esse lugar. Que nossas vidas sejam esse altar. Que o Senhor nos use, assim como usou seus servos, para que a luz continue a resplandecer em meio às trevas. Que a glória seja só dele, que o nome exaltado seja o nome de Jesus, e que muitos ainda possam dizer: eu estava na sombra da morte, mas a luz raiou para mim. Ó glória! Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Salvador.
Como não se comover diante desta palavra viva e poderosa? Como não sentir a presença de Deus nos alcançando neste momento? Como um bálsamo que desce sobre feridas antigas, como um rio de águas vivas tocando áreas do nosso ser que estavam secas e esquecidas. Meus irmãos, o Espírito Santo está operando. Há um quebrantamento vindo do céu sobre nós, porque esta não é uma história distante. É a revelação da graça de Deus agindo no meio do seu povo. É o retrato da alma humana sendo visitada pela compaixão divina. Quantos de nós já estivemos naquele mesmo deserto? Não o deserto da Judéia, mas o deserto do abandono, o deserto da dúvida, o deserto da espera, o deserto do silêncio de Deus. E quantas vezes o inimigo chegou com suas propostas? Transforma essa pedra em pão. Ou seja, dá um jeito você mesmo, resolve com tuas forças, busca tua própria saída. Mas o Senhor nos ensina que nem só de pão viverá o homem. A vida não está no resultado da nossa pressa, mas na palavra que sai da boca de Deus. Quando aprendemos a esperar, a confiar, a nos alimentar da promessa mesmo sem sinais, então começamos a vencer. Há corações ouvindo essa palavra agora que estão no limiar da desistência. O deserto tem sido longo. O frio da madrugada espiritual tem apertado. O jejum da alma tem sido doloroso. Mas o Senhor manda te dizer: eu te conduzi ao deserto, mas não te abandonei no deserto. A prova não é o fim, é preparação. O silêncio de agora é para que a glória de depois seja incontestável. Jesus saiu do deserto cheio do Espírito, cheio de autoridade, e tu também sairás. Deus te está moldando por dentro para depois te usar por fora. Aleluia! E há outros ouvindo esta palavra que estão cercados por trevas. Trevas de decisões difíceis, trevas de sentimentos confusos, trevas de lutas familiares, emocionais, espirituais. Mas assim como em Zebulon e Naftali, assim também será contigo. A luz vai raiar. Tu verás a glória de Deus dissipando a escuridão. Haverá resposta onde há silêncio. Haverá direção onde hoje há confusão. Haverá cura onde agora há dor. A luz vai resplandecer. E não é luz comum. É a luz do próprio Cristo, que ilumina toda a escuridão. Ele te vê onde ninguém te vê. Ele sabe da tua batalha. E ele virá ao teu encontro. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu sou fraco demais. Eu falhei. Eu não consigo. Olhe para Simão, chamado Pedro. Um homem comum, um pescador simples. Mas o Senhor olhou para ele e disse: vinde após mim. E a vida daquele homem mudou para sempre. O Senhor não está procurando perfeição. Ele está chamando corações dispostos. Dispostos a largar suas redes, a sair do barco, a caminhar por fé. A resposta de Pedro foi imediata. E hoje, o mesmo chamado ecoa: segue-me. Não temas. Deixa o passado, deixa as desculpas, deixa o medo. Há uma nova história sendo escrita para ti. E não é só Pedro. André também ouviu. Tiago também ouviu. João também ouviu. E todos foram chamados no meio da simplicidade, no meio do dia a dia. Isso nos mostra que o Senhor chama onde estamos. Ele nos vê no cotidiano, no esforço, na luta, na rotina. E ali, no meio das redes da vida, ele diz: vem. Ele não espera você arrumar tudo primeiro. Ele chama para te transformar. O chamado é o início de uma caminhada gloriosa. Há alguém agora sentindo esse chamado. Há corações ardendo, há lágrimas que descem sem que ninguém veja. Mas o Senhor vê. Ele está tocando, Ele está curando, Ele está acalmando. O medo está sendo arrancado. A dúvida está sendo vencida. O Espírito de Deus está fazendo obra profunda. Porque esta palavra não veio por acaso. Esta palavra veio com o endereço certo, para almas sedentas, para corações cansados, para vidas que precisam da luz. E para aqueles que têm servido a Deus e pensam: será que ainda tem algo para mim? O Senhor responde: sim, ainda há muito. Os campos estão brancos para a ceifa. O Mestre ainda está chamando pescadores de homens. Ainda há almas para alcançar. Ainda há cidades para visitar. Ainda há enfermos para curar. Ainda há vidas para transformar. Não pares, não esmoreças. O Senhor te sustenta com a destra da sua justiça. E se a luta foi grande, maior será a recompensa. Tu verás a glória de Deus na terra dos viventes. Aleluia! Aleluia!
Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele está neste lugar. Ele está no teu coração. Ele está nesta palavra. Recebe, igreja. Recebe, alma. Porque grande é o que fala contigo nesta hora. Deus seja louvado eternamente. Agora que o Senhor já nos visitou com a sua presença e nos fez sentir a profundidade desta mensagem, é necessário que cada um de nós traga essa palavra para dentro da sua realidade, da sua caminhada, da sua alma. A mensagem do deserto, da tentação vencida, da luz que resplandece nas trevas e do chamado de Jesus não é apenas uma narrativa para admirarmos. É uma convocação pessoal, uma voz do céu dizendo: o que farei com isso que ouvi? Porque toda palavra que vem de Deus exige uma resposta do nosso coração. Talvez você esteja vivendo um deserto silencioso e doloroso. Tudo ao redor parece seco. Os dias passam e a alma se cala, como se Deus não estivesse mais falando contigo. E vem a fome. Não uma fome natural, mas uma fome espiritual, uma sede de resposta, de socorro, de direção. E o inimigo se aproxima. Ele tenta te convencer que você está só, que não vale a pena continuar, que Deus não te vê. Mas a palavra que o Senhor nos deu hoje diz: nem só de pão viverá o homem. A tua vida não depende do que teus olhos veem, mas do que o céu declarou. E o céu te diz: eu sou contigo, não te deixei, não te esqueci, eu te sustento com a minha palavra. Quantos estão à beira de tomar decisões por impulso, movidos pela dor, pela pressa, pela carência emocional? Quantos estão sendo levados ao pináculo, sendo tentados a provar algo a alguém, ou até a si mesmos? Mas o Senhor te mostra que a vitória não está em provar quem tu és, mas em confiar em quem Deus é. Não te lances, não arrisques tua vida para responder a provocações do inimigo. A tua identidade está segura nas mãos de Deus. Tu és filho, tu és filha, não porque o mundo reconhece, mas porque o céu confirmou. E para aquele que sente o peso das propostas do mundo, que tem ouvido o sussurro das ofertas do inimigo, tudo isso te darei. O Espírito Santo revela que essa proposta é uma mentira. Nada que vem com rendição ao mal vale o preço da tua alma. O Senhor te deu autoridade para dizer: vai-te, Satanás. Tu não precisas te dobrar a ninguém além de Deus. Tu foste chamado para servir somente ao Senhor. Não negocies tua fé. Não troques tua herança por um momento de alívio. Deus tem promessas que o inimigo jamais poderá imitar. E você que tem ouvido a voz do Mestre dizendo: vem, segue-me. Qual será a tua resposta? Há quantos anos tens escutado esse chamado? Quantas vezes o Espírito já te tocou em momentos assim, e tua alma sentiu vontade de largar tudo e seguir? Mas as redes da vida, as amarras da rotina, o medo da renúncia te prenderam. Hoje o Senhor te diz: é hora de deixar as redes. Não amanhã. Não depois que tudo estiver pronto. Agora. Porque quem se entrega ao chamado divino encontra uma vida que jamais poderia imaginar. O que ele tem para ti vai além do que teus olhos viram, do que teus ouvidos ouviram e do que teu coração já desejou. E para os servos de Deus que já estão caminhando há anos com o Mestre, essa palavra também é um renovar. O Senhor ainda está chamando. Há novas redes para lançar, há novos mares para navegar, há novas almas esperando por ti. Não digas: já fiz muito, porque aquele que segue a Jesus nunca para. Há sempre um próximo passo. E cada passo nos leva mais perto da glória, mais perto do céu, mais perto dele. E se o mundo está em trevas, lembre-se, você carrega a luz. A mesma luz que brilhou em Zebulon e Naftali, agora brilha em ti. O teu lar pode ser transformado pela presença de Deus em tua vida. Tua família pode ver a diferença. Teus colegas, teus vizinhos, tua cidade. Porque onde Jesus entra, a luz dissipa as trevas. Onde ele está, o mal não resiste. Onde ele reina, a cura, a libertação, a salvação. Se tu sentes que esta palavra falou contigo, não deixes que ela passe em vão. Responda com arrependimento, com entrega, com fé. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Eu quero te seguir. Eu quero viver o teu chamado. Eu quero ser luz onde há trevas. E Ele fará. Ele te tomará pela mão. Ele te transformará. Ele te usará. E o nome dele será glorificado em tua vida. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus amados,
com os corações aquecidos pela presença do Espírito e as almas alimentadas por esta santa porção, encerramos esta reflexão na palavra com temor, gratidão e um profundo senso de responsabilidade espiritual. O Senhor não falou apenas para emocionar, mas para transformar. Ele não nos trouxe até aqui para termos apenas mais uma lembrança, mas para vivermos um novo começo, uma nova entrega, uma renovada caminhada de fé. Desde o início desta mensagem, o Espírito de Deus nos conduziu pelo deserto da tentação até o brilho da luz sobre as trevas. Passamos pela dor da prova, pela resistência às propostas do inimigo, até o momento em que o céu se abre e os anjos servem ao Filho de Deus. E então vimos a palavra se cumprir. Vimos os discípulos sendo chamados, o povo sendo curado, o reino sendo pregado. Isso não é apenas um texto do passado. Isso é o anúncio de que a mesma glória, a mesma autoridade, o mesmo Jesus, continuam operando hoje entre nós. É tempo de deixarmos as distrações, de soltarmos as redes que nos prendem às coisas pequenas, de sairmos dos barcos da rotina e do medo e de caminharmos sobre a palavra que nos chama. Jesus está à beira do mar da tua vida e te olha com compaixão. Ele vê teu coração, ele conhece tua história e ainda assim diz: segue-me. E o que tu tens a perder? As redes? Os barcos? As certezas frágeis? O que ele tem para dar é muito maior. É uma vida plena, é um chamado eterno, é o privilégio de andar com o Filho de Deus. E se alguém ainda sente que não é digno, lembre-se que Pedro era inconstante, André era discreto, Tiago era impulsivo, João era jovem, mas todos foram usados. Não por quem eram, mas por quem os chamou. E o Senhor está te chamando hoje, com amor, com autoridade, com paciência. Ele não exige que estejas pronto, mas que estejas disposto. Ele não pede que entendas tudo, mas que confies. E então, passo a passo, ele te ensinará a lançar as redes, a discernir os tempos, a vencer as lutas, a pregar o Evangelho, a viver para a glória de Deus. A Galileia de hoje pode ser tua casa, tua rua, teu bairro. Há almas esperando por uma palavra de vida. Há corações sedentos, e o Senhor quer usar a tua voz, teu testemunho, tua história. Deixe que a luz que brilhou sobre ti brilhe agora através de ti. Seja sal, seja luz, seja discípulo, seja pescador de homens, porque o tempo é agora. As almas estão vindo de toda parte, como naquele tempo, da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Hoje elas vêm de bairros, de hospitais, de presídios, de escolas, de lares quebrados, e esperam ouvir: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor nos visitou. A palavra foi lançada. A semente caiu. Que ela não fique à beira do caminho, nem em solo rochoso, nem entre espinhos. Que ela caia em terra boa e frutifique 30, 60 e 100 por um. Que tua vida mude. Que tua casa mude. Que tua comunhão com Deus se renove. Que teu coração arda. Que tua alma cante. Que teu espírito se renda. Porque Jesus está aqui. E onde Ele está, há libertação, há chamado, há envio, há promessas, há eternidade. Glória ao nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, com temor, reverência e quebrantamento, curvamo-nos agora diante da Tua majestade, porque sentimos que estiveste conosco, sentimos o sopro da Tua voz, sentimos a Tua presença varrendo as nossas almas, tocando os recônditos do nosso ser, onde só o Teu Espírito pode alcançar. Ó Deus Altíssimo, Tu que conduziste Teu Filho amado ao deserto e ali o sustentaste, também nos conduziste por meio desta palavra a entendermos que os desertos não são lugares de morte, mas sim de preparação. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo quando sentimos fome, sede, fraqueza e silêncio, Tu estás ali, moldando-nos, ensinando-nos a confiar não no pão, mas na palavra que sai da Tua boca. Sustenta, Pai, esta alma que ora contigo agora em lágrimas. Fortalece o que se encontra fraco. Restaura o abatido. Renova aquele que está à beira da desistência. Mostra que o deserto não é o fim, mas o início de uma grande vitória. Clamamos também por aqueles que estão sendo tentados com propostas do inimigo, com atalhos fáceis, com ofertas enganosas. Senhor, dá discernimento espiritual, dá firmeza,
dá força para resistir e declarar: vai-te, Satanás! Levanta teus filhos e filhas com autoridade sobre o engano, sobre o pecado, sobre as mentiras do inferno. Que ninguém aqui troque sua coroa eterna por um momento de alívio passageiro. Preserva a santidade dos teus, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que passaste por Cafarnaum, Zebulon e Naftali, e ali brilhou a tua luz sobre os que estavam em trevas, visita agora também cada casa, cada lar, cada alma que se encontra na escuridão. Onde houver angústia, leva a tua paz. Onde houver confusão, derrama a tua direção. Onde houver morte espiritual, sopra teu espírito e ressuscita a fé. Tu és a luz que jamais se apaga. Entra, Senhor, entra com poder, entra com vida, entra com salvação. E agora, com o coração contrito, muitos estão dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Pai, confirma este chamado. Toca profundamente os Simões, os Andrés, os Tiagos, os Joões desta geração. Dá coragem para largar as redes. Que eles deixem o medo, o passado, as distrações e te sigam com prontidão. Prepara pescadores de homens. Enche de compaixão, de ousadia, de humildade, de fogo do céu. Que se levantem novos servos e servas para levar a tua palavra com poder e graça. Também te pedimos por aqueles que estão cansados na caminhada, que já disseram sim há muito tempo, mas hoje se sentem feridos, esquecidos ou desanimados. Renova, Senhor. Visita com teu óleo fresco. Reacende o chamado. Restaura a alegria da salvação. Que vejam frutos ainda maiores. Que saibam que ainda há propósito, ainda há campo, ainda há almas a alcançar. Tu não terminaste com eles. Ainda há uma porção dobrada reservada para os que perseveram. Pai, te glorificamos por tudo o que ouvimos, sentimos e vivemos neste momento. E te suplicamos, guarda esta palavra no nosso interior. Que ela seja escudo nos dias maus, luz nas decisões difíceis, alento nas noites escuras. Que nunca mais sejamos os mesmos. E que o nome de Jesus, nosso Salvador, seja exaltado, adorado e proclamado em nossa vida, todos os dias, até o fim. Em nome do Senhor Jesus, aquele que venceu no deserto, que chamou os simples e curou os doentes, que pregou o arrependimento e abriu o caminho para o céu, é que oramos e nos rendemos diante de ti. Amém.